Será que a cidade de From existe realmente no mapa ou ela fica buscando as pessoas aleatoriamente? Quem é o Homem de Amarelo? Porque nem a morte pode tirar alguém ali de dentro da cidade. E o Menino de Branco? E aquele cachorro? Essas e outras respostas não vieram na segunda temporada, não vieram na terceira e muito menos nessa quarta temporada, que a cada episódio a gente se fazia mais perguntas. E é isso que deixa o mistério de From tão interessante pra mim. E por outro lado, eu sei, também me faz passar muita raiva, não vou mentir pra vocês. Então eu reuni as perguntas mais feitas no Reddit, também nos comentários aqui dos vídeos que vocês comentam e teorizam toda semana, e vamos ver até onde as pistas levam a gente e torcer para que essas respostas sejam respondidas na quinta temporada, tá bom? Então já deixa o like nesse vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito e o hype, porque ajuda demais, bora pro vídeo. Então vamos começar logo pela primeira pergunta e talvez a mais básica de todas. Onde fica essa cidade? Porque as pessoas chegam de lugares completamente diferentes, são estados diferentes, estradas diferentes, pontos do país que não tem nada a ver um com o outro. E ainda assim todo mundo acaba diante da mesma árvore caída no meio da pista. Como que isso é possível? Pensa comigo, você pode estar dirigindo no meio do nada e outra pessoa pode estar dirigindo numa estrada a centenas de quilômetros dali, mas a cidade alcança as duas pessoas e puxa elas para o mesmo lugar. Então essa matemática não fecha se a cidade estiver parada num ponto comum do mapa. É como se ela esticasse a mão e pegasse você onde quer que você esteja. Então ela fica mesmo na Terra? É outra dimensão? É uma espécie de lugar intermediário ligada a várias estradas ao mesmo tempo? A gente não sabe e 4 temporadas depois ainda não existe uma resposta fixa. Os criadores afirmam que ela vai chegar, então agora é esperar pra ver, tá? E aí vem a pergunta que todo mundo quer ver respondida. Quem diabos é o Homem de Amarelo? A série, inclusive, deixou isso na nossa cabeça desde o final da terceira temporada, quando a gente viu a Julie do futuro ali encontrando o Homem de Amarelo. E finalmente, na quarta temporada, a gente acompanha mais sobre esse tal homem. Durante a quarta temporada inteira, ele usa o rosto da Sofia e também começa a contar histórias distorcidas da Bíblia para tentar explicar a própria versão da cidade. Só que isso ainda não responde o principal. Quem é esse cara? E aí a gente encontra teorias na internet de tudo quanto é jeito. Tem gente que acha que ele é um guardião do farol, ou até mesmo a referência do George o Curioso com a roupa amarela de faroleiro. Outros enxergam um apresentador de programa dos anos 1950, o que explicaria até aquele clima antigo, alegre, né, meio falso. E tem uma teoria bem direta em que ele seria o oposto do Menino de Branco. Se o Menino de Branco tenta ajudar todo mundo a sair, o Homem de Amarelo então seria aquele que precisa manter todo mundo preso. Mas aí vem a pergunta, por quê? E é aqui que a coisa fica ainda mais interessante, porque tudo que a gente vê ele fazer passa pela impressão de que ele está administrando o lugar, como se aquilo fosse um jogo pra ele. E não fui eu que inventei esse negócio de jogo. Eles literalmente falam isso no final da quarta temporada, né? O Menino de Branco ali com a Sofia de Amarelo. Inclusive a própria Sofia, em algum episódio da temporada 4, fala que ela tá jogando muitos jogos agora. E quando você repara na postura do Homem de Amarelo, o Homem de Amarelo não anda pela cidade como alguém que caiu ali e tenta entender as regras. Ele tá calmo, ele tá muito tranquilo. A gente vê ele agindo como quem sabe como tudo ali funciona e o resultado final de cada coisa. Pra mim, isso só faz sentido se ele participou daquilo desde a criação. Embora eu ainda fique na dúvida se é ele mesmo o grande vilão ou se ele é só uma peça de algo muito maior. E uma possibilidade que passa pela minha cabeça é que o Homem de Amarelo pode estar ali por muito mais tempo do que a gente imagina, mas talvez o ponto nem seja apenas descobrir quem o Homem de Amarelo é, mas é entender o que ele fez lá no começo para acabar se tornando essa criatura ou essa pessoa, não sei. Outra pergunta da minha cabeça é por que as crianças foram sacrificadas? E essa pergunta abre outra pergunta na minha cabeça imediatamente. Por que a cidade foi criada e quem que construiu tudo aquilo? Porque se você parar pra pensar, aquele lugar tem cara de cidade feita para alguém morar, né? Tem casas, lanchonete, igreja, clínica, tem a casa colônia lá gigantesca, né? E a gente pode até teorizar dizendo que aquilo ali foi feito uma espécie de armadilha, uma prisão, mas pra ser bem sincero com vocês, uma prisão não funciona daquele jeito, né? Uma prisão não precisa fingir tão bem que já foi um lar de pessoas, né? Algo que eu não sei se você lembra, que é citado pela Dona, se eu não me engano, na segunda temporada, que a Fátima faz aquele lugar até ter cara de lar, né? Ter cara de casa.
E aí eu te faço uma pergunta, já parou pra pensar que a cidade pode nunca ter sido criada pra prender as pessoas? E se ela surgiu pra abrigar, na verdade, aquelas pessoas, as crianças, o Jade original, a Tabitha e tudo mais? A hipótese pra mim é que o lugar pode ser um lugar de sobrevivência. Alguma coisa deu errado e o espaço seguro acabou virando uma jaula. E isso, gente, eu sei que muda bastante a leitura da série, porque transforma a cidade numa espécie de terra prometida que fracassou. E isso te lembra alguma coisa? Então pode ser que ali era um lugar perfeito, feito para proteger as pessoas, e em algum momento foi corrompido. Agora fica ali noite após noite, né, contando pessoas que vão morrer de forma bizarra, né? Na minha opinião, se essa teoria estiver certa, alguém provocou a mudança, alguém fez um acordo, um pacto, um ritual e quebrou o propósito original, corrompeu o propósito original da cidade, e a cidade acabou pagando por isso, né? Isso me leva direto para a pergunta central desse vídeo. Por que eles não conseguem sair? Mas antes de eu te dar essa resposta, eu quero te fazer outra pergunta. Por que você não deixou o like ainda e se inscreveu nesse canal? Sério, cara, isso me ajuda demais a continuar teorizando, trazendo vídeo aqui pra vocês. Então, por favor, se inscreve, deixa o seu likezinho aí também. E o hype, cara, se você ainda tem hype pra dar, por favor, porque isso ajuda o vídeo a chegar em mais pessoas, né? E se você, olha só o que eu vou falar aqui, e se você gosta muito das análises e da teoria que a gente traz aqui no canal, por favor, considere se tornar membro aqui do canal, dá uma olhadinha lá no plano de membros, porque tem coisa muito legal vindo por aí. Então, muito obrigado de coração a cada um de vocês que deixa o like, que já é inscrito no canal e deixa aquele hypezinho, mas bora voltar pro vídeo aqui. Então a pergunta é, por que eles não conseguem sair de From? Você dirige pela estrada e volta sempre pro mesmo lugar, essa é a dinâmica que a gente viu desde o primeiro episódio. Você tenta escapar, mas a cidade meio que fecha o caminho e puxa você de volta, né? Só que a quarta temporada finalmente começou a dar uma explicação muito mais concreta pra gente por causa dos ossos. Os primeiros moradores dali sacrificaram os próprios filhos para alcançar a imortalidade para viver para sempre. Isso que a Fátima conta pra gente lá também na terceira temporada, se eu não me engano, no último episódio. Só que desde então, a cidade parece que ficou presa num ciclo em que alguém precisa salvar as crianças para interromper essa espécie de ritual. E isso também ajuda a explicar muito bem porque o Jade e a Tabitha sempre reencarnam. Eles morrem, retornam como pessoas diferentes e precisam tentar de novo. E isso é diferente do que acontece com o próprio Monstro Sorriso, né? A volta deles não acontece no mesmo corpo, né, do Jade e da Tabitha. Já o Monstro Sorriso, curiosamente, ele voltou no mesmo corpo ali. Mas não importando isso, a questão toda aqui é que eles não conseguem ir embora, o Jade e a Tabitha, que o trabalho deles ali em From ainda não terminou. É como se a cidade tivesse segurando os dois ali. E pra mim, pode existir, e parece que tudo indica pra isso, uma tarefa incompleta, ou seja, uma promessa que foi quebrada por parte do Jade e da Tabitha. E enquanto alguém não concluir isso, parece que a porta simplesmente não vai fechar. Até o talismã seria uma representação do Jade e da Tabitha. Inclusive a gente já teorizou isso aqui no canal também, eu vou deixar o link aqui na descrição para você ver esse vídeo. Então isso nos leva a entender o porquê e como que é o jogo do Homem de Amarelo, porque ele demonstra até uma certa excitação ao falar com a Tabitha que os moradores nunca chegaram tão perto de uma resposta. E o que que acontece? Toda vez que eles chegam perto de uma resposta, que eles chegam ali muito próximo de alcançar o objetivo, o Homem de Amarelo ele intervém e ele disse que essa é a parte favorita dele, ele trucida todo mundo e o jogo parece que se reinicia. E isso acaba me levando para uma outra pergunta ainda mais bizarra. Por que as pessoas continuam presas em From mesmo depois de morrer? E talvez a resposta para essa pergunta seja o que as pessoas mais teorizam aí na internet, principalmente no Reddit, né? Porque se você parar pra pensar, em quase toda a história de terror, a morte é o fim da linha, né? A pessoa morreu, acabou, só que em From não. Morrer não tira você de nada, só devolve você ao mesmo lugar, só que agora por outra porta, né? A gente já viu pessoas morrerem e voltarem e também viu a ideia de que aqueles que falharam em impedir o grande sacrifício reencarnaram repetidas vezes. Eles recebem pequenas visões da cidade durante a vida e tal, tudo como aconteceu, né, com a Miranda, com a Tabitha também, e depois eles acabam presos ali novamente. Então só muda a porta, mas as pessoas continuam ali naquele lugar, tanto as que morreram
morreram, quanto as pessoas, no caso de Jade e Tabitha, que reencarnam sem parar até voltar ali em algum ponto da vida pra From. Então, nessa lógica, em vez de libertar alguém, a cidade joga essa pessoa de volta no ciclo. E na minha opinião, essa é a leitura que sobra depois do fim da 4ª temporada. Ou seja, todo mundo pode estar preso numa versão diferente desse mesmo loop. Porque presta atenção aqui comigo, o primeiro grupo quis tanto a imortalidade que acabou espalhando uma versão amaldiçoada dela, entre aspas, pra todo mundo. Quem fez o acordo virou criatura. Quem falhou virou parte do grupo que retorna ali pra tentar de novo, que no caso são Jade e Tabitha. E quem morre recebe a mesma oferta terrível, digamos assim, viver pra sempre, mas continuar preso ali, e a gente não sabe muito bem aonde, né? Mas algumas pessoas ali já fizeram aparições, o Padre Catre, o cara do bar, que eu não lembro o nome. Agora, será que a gente vai ver a Marielle, por exemplo, na 5ª temporada? Então quer dizer, no final das contas, ninguém escapa de verdade, vivo ou morto, todos continuam ali dentro da cidade, e isso pra mim é um pesadelo, e pesadelo talvez já te faz pensar numa outra teoria, mas calma, isso é história para outro vídeo. Porque ainda faltam 2 perguntas que a gente precisa discutir nesse vídeo aqui. A primeira delas é: quem é o menino de branco? Se o homem de amarelo é quem administra aquela armadilha toda ali, aquela cidade, o menino de branco funciona como quem tenta quebrar, né, essa armadilha. O adversário do outro lado da mesa, né, porque praticamente toda a aparição dele tá ligada a ajudar alguém. Ele que guia o Vitor, ele tá ligado a Tabitha de alguma forma, ele conhece bem mais coisas do que qualquer outra pessoa ali de From. E foi ele que inclusive empurra a Tabitha, né, pra fora da cidade, inclusive aparece pra ela fora da cidade, que isso é uma outra pergunta que eu também queria fazer, mas não cabe nesse vídeo. Aliás, essa foi uma das únicas vezes em que alguém realmente atravessou de volta pro mundo real, na minha opinião, né? E mesmo assim, a gente ainda não sabe quem o menino de branco é. Na 4ª temporada, quando a gente finalmente vê o menino de branco conversando com o homem de amarelo, os dois falam como jogadores que conhecem a mesma partida há muito tempo. Então algumas pessoas já teorizaram que, na verdade, o menino de branco pode ser uma daquelas crianças que foram sacrificadas ali em From. E até faz sentido a gente pensar nisso, né? Porque quem sabe ele foi uma das crianças e acabou permanecendo ali em espírito para ajudar as outras pessoas, no caso Jade e Tabitha, quebrar esse ciclo todo. E dentro disso, uma teoria que faz muito sentido, que passa a ganhar força, é que ele pode ser também o filho do Homem de Amarelo, né? Eu trouxe, inclusive, se eu não me engano, essa teoria aqui no canal. Eu posso estar completamente errado nisso, né? Posso muito. Só que é uma teoria que eu vejo que cada vez mais faz sentido, né? Porque como as crianças são o centro ali de From, né? Praticamente são o centro de tudo, eu não consigo descartar essa teoria. Porque pra mim, o Menino de Branco pode ser a chave da história inteira. Então eu espero muito que essa 5ª temporada finalmente conte um pouco da história do Menino de Branco. De repente, até um episódio de flashback. O que vocês acham? Coloque aqui nos comentários. E pra encerrar esse vídeo, tem uma última pergunta que eu queria muito saber de vocês aqui. Qual a teoria de vocês? Quem diabos é aquele cachorro misterioso que anda com o Menino de Branco? Porque esse cachorro, mano, ele aparece, ele some, mas ele não se comporta como um animal comum. A gente já viu ele perto do Vitor, a gente viu ele perto do Menino de Branco, e aqueles momentos silenciosos também que envolveram o Boyd em algum momento das temporadas passadas. Mas ele age como se soubesse de mais alguma coisa, sabe? Se soubesse coisas que outras pessoas não sabem, como se ele quisesse dizer alguma coisa. E mano, você pode até achar que é viagem da minha cabeça encrencar com um cachorro, mas pera aí, cara. Numa série onde nada passa batido, mano, numa série em que nenhuma árvore da estrada ou número tá ali por acaso, um cachorro, cara, surge como uma das peças mais importantes das aleatórias ali na história, né? E aí algumas coisas que passam pela minha cabeça é que ele pode ser uma espécie de guia, uma outra entidade ali que de alguma forma é ligada ao Menino de Branco, auxilia o Menino de Branco, não sei, até porque ele tava ali quando o Vitor foi encontrado criança, né? Ele tava também, se eu não me engano, quando o Menino de Branco aparece pro Boyd, ou até ele pode ser uma outra forma de qualquer coisa ali em From, porque assim, cara, From é uma série que abre possibilidades pra qualquer coisa e adora esconder uma coisa dentro da aparência de outra, né? Eu não sei não, cara, mas eu acho que esse cachorro aí vai ser mostrado alguma coisa sobre ele na 5ª temporada. Essas são algumas das perguntas que me vieram na cabeça que eu quero muito que sejam respondidas na 5ª temporada, mas não são todas, né? Porque ainda falta entender muita coisa, principalmente como que essa história termina, qual é a função de cada peça, quem contou aquelas histórias para as crianças, né, quando elas morreram. Eu acho que foi a Julie, mas vamos ver na 5ª temporada. São tantas respostas pendentes que fica fácil entender essa relação de amor e ódio entre os fãs da série, e
é o sentimento das pessoas no final dessa quarta temporada. Mas agora eu quero saber de você, qual dessas respostas você mais quer receber na quinta temporada? E se eu deixei alguma pergunta importante de fora, coloca aqui nos comentários também pra eu saber, tá bom? Lembrando, se inscreve no canal se você não é inscrito, deixa o likezinho que ajuda a gente demais. Falou e fui!